Vamos lá, vamos lá. Elétrica, e basicamente a minha frase seria: será que é necessário pressupor a existência de Deus para explicar os dados que temos na realidade, ou o ateísmo ou naturalismo dá conta também de explicar esses dados sem pressupor tanto quanto o teísmo? Bom, mas esse daí não é o tema que ele propôs, né? Você gosta bastante do Fisher, né? Tá, eu gostaria de trazer um ponto. Você viu a resposta do Opp ao Fisher? No livro de debate deles, no debate presencial? Ou você não chegou a ver? Não cheguei a ver esse debate. Então, basicamente, você está querendo conectar fé e razão, certo? Sim. O conceito de fé que você está trazendo é uma virtude teologal, né? Uhum. Seria meio que uma amplificação dos nossos sentidos, das nossas cognições para conhecer as coisas divinas, correto? Seria esse conceito que você endossa de fé. É um dom divino, confiar nas coisas que não se vê. Sim, não seria sei se colocaria como ampliação dos nossos sentidos para conhecer essas coisas, mas sem dúvida eu estou colocando como um dom divino que nos leva à eternidade de Deus, né? Ilumina a nossa razão. Sim, meio que aprimoraria nossos sentidos, né? Para conhecer as coisas divinas. Seria meio que nesse sentido. Não sei se eu definiria dessa forma, mas beleza. Eu gostaria de saber, inclusive baseado na resposta que o Opp dá ao Fisher, ilustrando que os nossos sentidos não são confiáveis quando se trata de âmbitos muito fora da nossa realidade, do nosso convívio cotidiano, do que foi necessário para que pudéssemos evoluir e sobreviver, certo? Então, tendo isso em mente, a gente vê que tem... Os nossos sentidos, eles podem também não ser confiáveis até materialmente, até para coisas que não transcendem a matéria. Crenças religiosas são completamente divergentes ao redor. Não, mas aí justamente a concordância nessas áreas específicas das ciências empíricas, por exemplo, onde nós criamos ferramentas para ampliar esses sentidos, são justamente um guia de confiabilidade. Exato. O Opp, ele fala sobre a contribuição, né, que vários agentes cognitivos, né, cooperativos, né, ali naqueles âmbitos, através do aprimoramento de certos métodos, meios de investigação, através do trabalho em conjunto, né, por assim dizer, nós conseguimos superar essas limitações em algum nível, e por isso as conclusões convergentes nesses âmbitos, né, envolvendo teorias científicas bem estabelecidas, etc., sidos como mais confiáveis do que simplesmente, e as crenças envolvidas nesses domínios sidos como mais confiáveis do que em domínios onde tem muita discordância maior, né, inclusive entre especialistas. O Opp vai ilustrar justamente a questão do processador central, né, onde nós, por sermos seres sociáveis e tudo mais, nós adquirimos ali certos métodos educacionais, justamente por essas interações sociais complexas, que nos permitiram corrigir certos erros cognitivos que teríamos caso não tivéssemos justamente essa interação social complexa e esses meios educacionais que nos permitem justamente criar essas ferramentas para ampliar os nossos sentidos, para justamente estudar essas coisas em específico, justamente essa concordância é um guia para a confiabilidade, e a não concordância é justamente um guia para a não confiabilidade dos nossos sentidos quando se trata desses âmbitos muito distantes, justamente pela produção de uma preponderância de crenças falsas ao invés de crenças verdadeiras acerca dessas questões, justamente pela não concordância. Então é basicamente isso que ele não entendeu, que eu quis dizer. Do mundo. E a interpretação dessas experiências que levam a essas crenças também são completamente divergentes. Cada um interpreta com base na sua cosmovisão de fundo certos eventos que levam a certas conclusões diferentes. Correto? Eu gostaria de saber, visto da... Bom, já partiu da premissa errada, porque aqui nós somos católicos. O Guilherme Freire, ele é católico. Então, não é Deus revelando coisas, por exemplo, num livro, e as pessoas interpretando da maneira que quiser, e cada região interpreta de uma forma, baseado nos seus sentidos. Não. Cristo, como a religião católica é a correta, ele sabe que isso daí teria problemas. Então Deus não instituiu só uma série de escritos e deixou as pessoas interpretarem da maneira que elas quiserem. Ele instituiu também o magistério, que é uma fonte, né, tá na Divina Revelação, que ele instituiu nos apóstolos para que esta fé, né, essa inspiração, essa revelação dele próprio, seja transmitida a nós com ausência de erro, ou seja, infalivelmente. Então ele já partiu de uma premissa que não seria... de uma premissa errada contra um católico. Isso aí até poderia funcionar contra um protestante. Você poderia pausar um pouquinho? Não confiabilidade dos nossos sentidos quando se tratam desse tipo de experiência? Porque ele confundiu, eu estava falando justamente da interpretação dessas experiências, no caso, experiências religiosas, experiências com o divino, experiências anômalas ali, justamente com questões bíblicas e textos divinos. Eu não estou falando disso.
Eu estou falando justamente da interpretação dessas experiências com o divino e tudo mais, que justamente dão origem a crenças completamente divergentes ao redor do mundo, inclusive crenças politeístas e tudo mais. Então é justamente isso que eu estou dizendo, e também trazendo, como o Opp traz, para a questão dos relatos anômalos, que são esses relatos extraordinários e tudo mais. Então, essas interpretações desses eventos específicos dão origem a crenças completamente divergentes, ilustrando a não confiabilidade dos nossos sentidos acerca dessas experiências específicas que muitas pessoas se utilizam para formar crenças metafísicas acerca da realidade. Então não tem absolutamente nada a ver com o texto. Eu sei que ele é católico, eu sei que eu trazer um texto bíblico ali ou alguma coisa relacionada a isso não faria nada no ponto dele. Perfeito, vamos lá. Como é que você diferencia o engano psicológico de um dom concedido por Deus para você conhecer as coisas divinas? Porque isso daí não se trata das nossas vias intelectivas. Simplesmente ser de esquerda. A única coisa que a gente tem é fé em Cristo, ponto. E este Cristo instituiu uma igreja, um magistério, né? Instituiu a igreja. Sim. Isso daí, até um ateu pode chegar a essa conclusão. Então, um ateu... Aí é que tá. Você acreditar que você ter fé em Jesus e tudo mais, justamente depende da interpretação sua acerca das proposições ali que envolvem essa crença específica. Ou seja, para você ter fé em Jesus, para você se utiliza de certas razões oriundas ali da sua interpretação. Então é justamente esse o ponto que eu estou tentando trazer aqui para o Freire, que é justamente a não confiabilidade, justamente nesse estágio inicial de interpretação dessas razões que você poderia ter para ter essa crença em específico. Então é esse o ponto que ele não está entendendo, e nem o Freire entendeu. E eu não tive tempo de explicar. Pois é. Ele pega a Bíblia aqui, o manuscrito mais antigo, né, de Marcos, lê lá. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edifarei minha igreja, em Mateus, etc. Então ele vê que um cara chamado Jesus instituiu uma igreja, correto? Ponto. Isso daí um ateu consegue chegar à conclusão. Essa igreja divina não está no escopo ainda. Você é um ateu. Você fez uma análise histórica de que teve Jesus, instituiu uma igreja. Pronto. É um livro histórico, meramente. A partir deste momento que você se convence de que ele é Deus, você tem o assentimento da fé, você confia nisso, você tem a fé de que essa igreja que ele instituiu é divina. Um dos pontos, exatamente, é a razoabilidade da fé, né? Eu, sem dúvida... Thales, pretende reagir ao Banzoli depois? Ele fez um react do Guilherme Freire. Entendo que os elementos da fé, embora não demonstráveis, aqui o argumento é que fé e razão são complementares, né? Não que eles são a mesma... Mas se for um engano psicológico seu, não tem nem questão de razão nem de nada, entendeu? Então, mas eu defendo que a fé é razoável. Eu não defendo que coisas irrazoáveis fazem sentido. Eu realmente não defendo o absurdo. Eu não acho que o absurdo deva ser defendido. Por exemplo, matar o inocente é correto. Eu não acho que esses são tópicos da fé. Eu acho que se você está chegando em conclusões que a fé e a razão estão se contradizendo, é porque ou você errou o seu raciocínio ou você está com a fé errada, mas eu não acho que fé e razão se contradizem mesmo, assim. Não, sim, mas você tem convicção de que tem certas coisas que só conhece através da fé, correto? Que seria essa virtude teologal. Teologal. Tem coisas, sem dúvida, que Deus ilumina a nossa razão e nós vemos por meio da fé, sem dúvida. Sim, então seria basicamente isso. Como você diferencia isso do engano psicológico, visto da não confiabilidade dos nossos sentidos? Um dos primeiros pontos é esse. Eu diferencio isso por quê? Cara, de qualquer maneira, você vai ter que confiar nas suas vias intelectivas até certo ponto, né? A grande diferença é, quando algo é revelado por Deus, ele revelou isto, nós simplesmente assentimos com confiança, né? Então, por exemplo, eu posso achar pelas minhas vias intelectivas que masturbação é certo. E aí Deus fala que não. Deus. Então, eu mudo o meu viés e vou tentar entender o porquê que Deus considera que não seja errado. Por quê? O ponto é, como você sabe que é Deus que tá te revelando isso daí, que isso é genuinamente uma virtude teologal. Esse é o ponto. Exato. Ou seja, é um estágio inicial anterior ao que ele tá colocando. É anterior. É justamente a interpretação de que isso realmente é uma verdade divina. É algo divino sendo revelado. É justamente, ele precisa fundamentar uma epistemologia que o permita justamente chegar a essa conclusão específica. É isso que ele precisa fazer.
revelado por Deus. Razoabilidade, porque está encaixado numa coerência lógica, porque os efeitos concretos dessa crença, eles produzem, né, uma visão de sentido, como o exemplo de Fátima, sei lá. Por que eu sei que Fátima não é um dano psicológico? Porque, veja... Cara, eu iria pela linha da revelação, né, não muito milagres. Primeiro, há uma razoabilidade em dizer, vai acontecer uma guerra pior do que a primeira, aconteceu, aliás. A Rússia vai espalhar seus erros pelo mundo, aconteceu. Isso aí que ele está citando são os motivos de credibilidade, né? Assim como a divina revelação tem diversos motivos de credibilidade, né? Então são os próprios milagres, né? São a universalidade, como o cristianismo se espalhou sem o uso coercitivo, em meio a pagãos, né? O convencimento da maioria, as profecias, né? Quer fazer uns comentários en passant sobre isso tudo? Rapidinho, só pra... Então, basicamente cai naquele mesmo ponto, entendeu? Ele não é esse o ponto do que eu tô trazendo. Não tem nada a ver. Beleza, ele vai começar a falar lá de questões que justificam e tudo mais, só que justamente depende da interpretação dele. Entendeu? É isso que eu queria trazer, é esse o ponto. Que ele não entendeu, ou seja, ele vai começar a falar, não, justificação através da revelação, de não sei do que, mas não é esse o ponto, entendeu? Ele só fica atacando isso. Haverá uma destruição, como ele falou superficialmente, né? Então, tá bom, vamos lá. perda da fé e destruição da Europa. Está acontecendo. Quando você olha essa mensagem, ela não é igual o Henrique Cristo falando que ele é Deus. Não, sim, há mas você entende que tem outros relatos. Tem vários relatos, tem vários relatos de várias religiões que eu acho que não são razoáveis. Por exemplo, o caso do Henrique Cristo. Ele fala que ele é Deus. Eu não vejo nenhuma razoabilidade nisso. Sim, mas isso é absurdo. Mas tem exatamente. casos que as pessoas alegam, inclusive, várias Pega seu lanche que eu pego o meu lanche, cuzão. entidades religiosas que tentam provar os relatos das suas religiões. Muitos deles, eu acho que têm que ser investigados, e muitos deles, ao olhar, quando você percebe que eles não fazem o menor sentido, que eles não têm razoabilidade, que eles não têm coerência nem moral, nem lógica, nem história, Fiquei feliz que ele citou o Henrique Cristo. você não deveria acreditar. Eu acho que os elementos sobrenaturais reais, eles têm coerência moral, lógica e histórica. Eles ilustram melhor a história, eles ilustram melhor a vida moral e eles fazem sentido. Então, mas você está ciente que tudo isso depende do seu sentido ser confiável na interpretação daquilo, correto? Não, aqui tem muitas coisas que... Não, sim, mas eu concordo. Os meus sentidos, a gente precisa usar os nossos sentidos, até para ver o milagre, até para ouvir. I learned that ChatGPT works best. O ponto que ele tá falando é que, beleza, você precisa utilizar seus sentidos para ver o milagre e tudo mais, só que, beleza, não é que ver, por exemplo, por si só, não seja um sentido não confiável, e sim que os sentidos, esses sentidos mais básicos, justamente são cheios de vieses, cheios de erros cognitivos na hora de interpretar esse tipo de experiência específico. Então, não é que, por exemplo, sua visão não é confiável, por si só, para âmbitos ali do nosso convívio cotidiano, o âmbito ordinário, e sim que para essas experiências específicas existem diversos erros cognitivos que justamente prejudicam esse sentido específico, que é confiável para certos âmbitos. Então, seria esse o ponto. Deixa eu ver se mandaram Pix. Deixa eu carregar aqui rapidão, só pra ver se mandaram Pix. Não, só a Atena mandou Pix. Vamos lá. Eles podem ser falhos? Podem, sem dúvida. Aí no fim, mas há evidências baseadas nos meus sentidos que corroboram melhor, né, para acreditarmos em um Deus. Mas aí é igual. Então entra a aposta de Pascal, então é melhor acreditar mesmo. Confiar nos meus sentidos e acreditar mesmo, porque senão, se eu tiver errado, eu vou pro inferno. Não, tá. Justamente a aposta de Pascal depende de uma maior atribuição de probabilidade à crença teísta, à crença cristã, do que as outras. E isso só faz sentido se você já tende a ser um cristão. Se você já está inclinado. Além do mais, se você é um naturalista, você não acredita nem sequer que é realmente metafisicamente possível que exista um Deus. Ou seja, a utilidade dessa crença específica para você é zero.
Então não faz nenhum sentido você falar da aposta de Pascal se você é um naturalista ateu e você já não está inclinado. Serve mais como algo que justifique ali, de certa forma, racionalmente, pessoas que já têm essa crença específica, do que para convencer alguém que não tem essa crença em específico nesse Deus. Sim, exatamente. Fora também objeções, né, acerca da razoabilidade da ilustração, né, da tomada de decisão com base numa teoria de decisão aliada com maximização de utilidade esperada, né, em certas circunstâncias. O Schmidt, ele usa um exemplo para ilustrar que nem sempre é razoável você agir, né, com base na maximização de utilidade esperada, né, com o exemplo de um jarro, onde a gente imagina um cenário, né? Vamos imaginar um cenário onde tem duas jarras, né? Duas jarras. Nessa jarra tá cheia de bolinha. Uma dessas jarras tá com muitas bolinhas vermelhas, né? E uma única preta, né? Aliás, uma única ou pelo menos algumas poucas pretas. E a outra jarra, você tem infinitas bolinhas, né? Você tem infinitas bolinhas. E essa jarra que tem infinitas bolinhas, tem uma única bolinha que se você tirar, né? E uma bolinha extremamente pequena, que se você conseguir tirar ela, você ganha uma recompensa infinita. Mas no outro jarro, né? Se você conseguir tirar a bolinha ou o conjunto de bolinhas ali naquele jarro de uma cor preta, né? No meio de um monte de bolinhas azuis ou de uma cor ali específica, né? Diferente de preto, você ganha uma recompensa muito grande, mas não infinita. Só que o seguinte, pelo fato de ter infinitas bolinhas naquele jarro, né? Naquele outro jarro, apesar da recompensa ter uma utilidade ali infinita, o tempo que você vai gastar para obter aquele prêmio pode não tornar razoável essa decisão de apostar, no caso, no outra jarra, onde pode ter não só uma bolinha preta, mas talvez com mais de uma bolinha preta. E dar um prêmio muito grande, embora não infinito. Então parece que nessa circunstância seria racional a gente apostar no que é mais fácil da gente obter prêmios do que a gente que vai gastar a vida inteira e talvez a gente morra tentando obter aquele prêmio, né, que tem um bem infinito. A gente gastar a nossa vida finita, né, tentando tirar aquela bolinha preta do jarra que tem infinitas bolinhas azuis, né, e uma única bolinha preta, do que simplesmente, no caso, a jarra onde tem uma bolinha preta, ou talvez mais de uma bolinha preta, e várias bolinhas azuis, onde a gente tem uma probabilidade maior de tirar uma bolinha preta e, portanto, conseguir uma recompensa ali relevante, sem gastar toda a nossa vida, né, nisso. Então, esse cenário parece ilustrar que a atitude racional não seria maximizar a utilidade esperada, apostando numa que, se você conseguisse obter aquilo, você conseguiria um prêmio infinito, mas sim na outra que você consegue prêmios finitos, mas de uma magnitude muito grande, né, em termos de bonificação, né? Então é isso, é um exemplo aí que o Schmidt dá para ilustrar a irrazoabilidade de você se guiar, né, por considerações ali de maximização de utilidade esperada de acordo com uma teoria de decisão, né, com a teoria de decisão. Da falha dos nossos sentidos, né, nós temos uma razão que abstrai as coisas, né, e a nossa razão trabalha a partir do trabalho da inteligência de divisão e unidade, e você vai abstraindo os elementos que são essenciais nas coisas. Você não é, eu não sou defensor do chamado na filosofia realismo ingênuo, né, que a pessoa acha que a primeira coisa que está na frente dos seus olhos é a única coisa que é real. Isso literalmente na filosofia é chamado de realismo ingênuo, que não é a linha que eu defenderia. A inteligência trabalha, o triângulo não é aprendido imediatamente pelos meus sentidos, embora eu acho sim que o conhecimento, Aristóteles está bastante coeso, a ideia de que o conhecimento vem dos sentidos, mas embora ele não seja imediatamente perdido meus sentidos, a minha razão vai abstraindo e ela consegue chegar na perfeita compreensão, não absoluta, mas a compreensão do triângulo. Então a minha razão consegue perceber uma série de coisas, e a minha razão... Sim, mas gente, só corrigindo aqui, há coisas que a razão não consegue chegar. Então, por exemplo, a inspiração é algo que deve ser revelado. A nossa razão, ela não consegue saber se esse livro aqui da Bíblia, se Mateus é inspirado, ou a carta São Timóteo é inspirada, Hebreus é inspirado, Esther é inspirada, e as cartas de São Clemente de Roma não são, ou as cartas de Santo Inácio. A nossa razão, então, ela não consegue chegar. Justamente, então, Thales, justamente a interpretação disso como uma revelação depende justamente da sua interpretação alinhada com sua cognição. Então é isso. Você interpretar isso como uma inspiração ou não, você interpretar isso como uma revelação divina, depende justamente que você está pressupondo que os seus sentidos são confiáveis ali na interpretação desse tipo de coisa específico. Então é isso. Você precisaria justificar o porquê que você está justificado em pressupor esse tipo de coisa, baseado justamente na não confiabilidade dos nossos sentidos. Beleza, vamos lá.
O Inter vai jogar contra o São Paulo na Vila Belmiro. Exato, o Morumbi. A essas verdades, porque isso é uma verdade revelada por Deus diretamente. Os nossos sentidos, eles não têm capacidade de chegar a essa verdade. Há verdades possíveis no nosso sentido chegar, ou seja, de que Jesus instituiu uma igreja, ponto. Só que a partir do momento que ele institui essa igreja, as verdades reveladas por ela não são capazes de ser conhecidas pelo sentido, entendem? Então, por exemplo, vou dar um exemplo que vai ilustrar melhor o que eu estou falando aqui. Qual o critério de canonicidade dos livros? Apostolicidade? Bom, tem um monte de escrito apostólico que não são inspirados, né? Não estão nas escrituras. Ortodoxia? Também. Tem um monte de livro... Vendi minha... ortodoxo, que são apostólicos e não estão no cânon. Que mais? Qual que são os critérios? Elevação na fé? Tem um estilo elevado? Tudo bem, tem escritos que têm estilo elevado e não são inspirados por isso. Valeu, Jean, se tornar membro. Que mais? Elevação na fé. O texto... ele me emociona, tá? Né? As consequências externas que aquele texto provoca, ou seja, uma inspiração, né? Você sente algo legal. Sim, eu sinto isso daí com as cartas de Santo Inácio, eu sinto isso daí com Confissões de Santo Agostinho, enfim, não é por isso, né? E nem toda a Bíblia ela tem valor elevado, como o livro de Esther, né? Então, você acaba caindo que não há critérios materiais suficientes para alcançarmos a consciência plena de que aquilo é inspirado, certo? Porque tudo materialmente que a gente consegue chegar, né, na conclusão, tudo que aquele texto tem materialmente, a gente consegue encontrar em outros textos não inspirados. Então, a inspiração necessariamente tem que ser revelada. Por isso que a gente acredita que o apóstolo confirmou quais livros são inspirados. Então, São Paulo escreveu aquela carta a São Timóteo e ele falou, isso aqui é escritura sagrada. E isso é uma carta inspirada. Né? Hebreus, a mesma coisa, né? E coisa e tal. Então, houve um ensinamento oral do apóstolo, né? Foi uma revelação direta, por quê? Porque ele tem o poder de ensinar em nome de Jesus, como o próprio Jesus falou. E a gente sabe que é inspirado. Então é só essa distinção aí que eu tô fazendo. Nem tudo a gente consegue chegar pelas vias racionais, tá? Mas como que a gente confia nisso? Pelas vias racionais de saber que esse homem Jesus, que eu tenho fé nele, que é Deus, instituiu essa igreja, que tem essa autoridade, não? Consegue perceber que tem coerência Isso daí cai tudo no que você falou, né? Então... Exatamente. Ele só fica dando volta em círculo, entendeu? E justamente ele seguia também, parece que muitas das vezes, por uma emoção. Fica rodando. Rodando. E ele seguia por uma emoção específica, só que o problema é que se você seguia por essa emoção específica e você acha que você está justificada ali acerca daquela crença, então outras pessoas que também se utilizam desse mesmo meio para crenças completamente divergentes da sua, também estariam justificadas. Porque se utilizam do mesmo meio que você, que seria uma emoção ali, achar que aquilo ali estaria sendo revelado, ter uma inspiração ali, ter algo, se sentir sentimento, algo né? bom, Sentimento. E ler, exatamente. E aí, meio que nem tenho muito que eu acrescentar aqui, porque já foi tudo. Mas, no caso, uma palavra como sendo inspirada, né? Genuinamente. Exatamente. Já de antemão. Sim, ou seja, sendo revelação genuína. Ele só fica explicando a visão de mundo dele, só que para essa visão de mundo, para ele explicar, antes dele explicar, ele tem que justificar essa visão de mundo dele. E é isso que ele não faz, por isso que ele fica dando volta em círculo e não tem nem muito mais o que eu adicionar, e nem que você adicionar, porque a gente já falou, ele tá rodando em círculo. Há uma coerência nos meninos de Fátima que não está presente na pessoa da rua que começa a proclamar que ela é Deus, ou que ela recebeu, ou a mulher que fala que ela é grávida do Robespierre. Não, sim, mas aí você está citando casos totalmente absurdos, que claramente não são verdadeiros. Mas você chegou a se engajar com todos os outros relatos de todas as outras religiões que alegam ser verdadeiros também? Não, claro que não. Então você concorda que não é necessário fazer isso para você ter uma opinião formada relacionada a uma determinada religião, correto? Não precisa se engajar com todos os relatos. Não, é que nem todo ser humano vai conseguir engajar com todos os Exato, porque somos finitos, correto? Claro, não dá. Claro. Só Por isso que eu recomendei às pessoas que engajassem com temas de milagres, que eu acho que tem razoabilidade e coerência, não temas que não tem nenhuma. Eu não acho que a pessoa deveria engajar, ou as pessoas aqui presentes têm a obrigação de engajar com todo mundo que alega um elemento sobrenatural na sua vida. Deus me falou que não sei o quê. Ninguém é obrigado a levar a sério qualquer relato. Mas
Quando você tem um relato que, sei lá, milhares de pessoas assistem, você tem uma figura muito importante como Catarina de Siena, que trouxe a fé para a Europa, que tem um corpo incorrupto, quando você tem um milagre que ele tem uma importância muito grande, a ressurreição do Cristo, há, no entanto, agora, um convite muito maior a que você divague sobre ele. Eu, por exemplo, me debrucei um pouco sobre a questão se o anjo Gabriel teria ditado o Alcorão para Maomé, o que eu realmente não acho que é factível, tá? Não acho coerente. De qualquer maneira, isso é um milagre muito notório, então ele chamou minha atenção. Sei lá, algum místico islâmico de 1200, eu não vou necessariamente me debruçar sobre aquele caso específico. De qualquer maneira, quando você julga muitas coisas pelos elementos centrais, né? Eu estou convidando as pessoas a investigarem alguns que são mais notórios. Isso não exclui a possibilidade de outros que são menos conhecidos serem verdadeiros. Eu só não vou ter como afirmar nada. Quando uma pessoa chega para mim e fala, Deus falou comigo, eu não vou, por educação, falar, não, acho que não, ou ficar investigando a vida dela. Você pode, por boa razoabilidade, aceitar. Mas entenda que ninguém é obrigado a acreditar num relato aleatório. Eu entendo. Como eu não tenho muito tempo para expor o que eu quero expor aqui, beleza. Eu gostaria de pegar um gancho relacionado ao que você falou no primeiro. Como o rapaz pegou um gancho com o que você tinha falado e você respondeu, eu espero que você possa responder também a minha parte. Claro. Que seria relacionada às respostas que você deu ao rapaz que veio trazer o problema, uma espécie de problema do mal aqui. Sim. Eu gostaria de trazer mais uma formulação probabilística do William Rowe. Eu não sei se você conhece. Não conheço. Não? Que é basicamente, ele apela para uma intuição básica, baseada nas características de Deus, onibenevolência e tudo mais, só sobraria os males necessários no nosso mundo, porque ele evitaria todo o mal quanto ele pudesse evitar, mesmo que ele seja só analogamente bom, porque para uma analogia fazer sentido, tem que ter um componente inteligível que seja de acordo com a nossa definição, para que a gente possa falar das características divinas, senão não faz sentido. Eu realmente acho que depois da queda, o homem ele tem um elemento que eu todo dia eu percebo. Não, isso. só porque senão não dá tempo. Pode falar. Aí, baseado nessa intuição, uma intuição muito básica, que ele evitaria todo o mal quanto ele pudesse evitar. Em seguida, ele motiva essa intuição, trazendo casos que acontecem no mundo real, que não tem nenhum bem maior por trás que justifique Deus permitir esse tipo de mas coisa. ele está considerando essa vida, né? E aqui todo ponto... Não, mas imagina que eu te roube 10 mil reais, e depois com esse dinheiro eu te pague um spa. Eu tô justificado em te roubar 10 mil reais? Não, não, mas quem disse que isso daí é um mal... Então, meu nome é Marilena Schau. Quem disse que isso daí é um mal? No sentido de Deus, né? Quando Deus, ele permite um mal. Porque Deus, ele tá tirando dois bens aí. E um bem maior. Né? Então Deus, que ele é soberano, ele tem sim a autoridade e legitimidade, já que todas as coisas foram criadas por ele para ele, de permitir males para daí tirar um bem maior. Ele tá dando exemplo, gente, de um mal maior e um bem menor. Ou seja, eu te roubar 10... Não, é uma analogia para demonstrar que ele Deus não entendeu o propósito permite... da sua comparação, da sua analogia. Não entendeu. Eu vou explicar aqui para ele, para ver se dessa vez ele entende. Basicamente, a analogia foi didática, para explicar um ponto específico. Exatamente. Não é literal. Ali eu quis ilustrar o quê? Que eu bonificar a pessoa por uma ação que eu tive não justifica essa ação, se não for uma consequência lógica ali, algo estritamente necessário para que se obtenha aquele bem maior. Então foi isso que eu ilustrei, porque Deus permitia esses males desnecessários, eles sendo desnecessários, ou seja, não havendo uma necessidade lógica desses males para se obter um bem maior, então eles se tornam desnecessários, e Deus, ele bonificar depois, não torna esses males justificados, justamente porque não é necessário que esses males, esse sofrimento horrendo ocorra para se obter esse bem maior, não é uma necessidade lógica. E aí entraria o quê? Que eu não consegui dar os exemplos, mas entraria sofrimento animal, males naturais, doenças congênitas e diversas outras coisas, até males morais, males horrendos, né? Que nem o livre-arbítrio pode justificar algo desse tipo, alguns tipos de males horrendos morais. Então entraria todo esse tipo de coisa. Então, você bonificar depois não torna a sua ação justificada, se aquilo ali não é necessário para que se extraia esse bem específico posterior. Então, é isso que eu tentei ilustrar com a minha analogia. Não é literal, não é que é literalmente aquilo, eu só tentei fazer com que o Freire entendesse. Exato. E você nem conseguiu dar o exemplo de males gratuitos de forma mais adequada, né? Você viu que eu ia dar os exemplos, né? Eu ia fornecer os exemplos. Só que o Freire começou a fugir tanto que eu acabei focando em trazer ele e fazer com que ele entendesse e acabei não dando os exemplos. Isso que foi complicado. Aí eu vi que já era o tempo. Aí eu falei, agora lascou.
Então, e, né, isso daí ninguém reclamou, né? Do Freire fazendo isso daí, ninguém reclamou, só reclama de mim. Mas é foda, velho. Exatamente. Eu não tive tempo de expor ali. Eu ia expor, inclusive, ele me interrompeu. Quando eu ia falar dos casos que o Howell traz, ele me interrompeu. Entendeu? Justamente para tentar justificar esse tipo de coisa. Ele não deixou eu terminar o raciocínio. 10 mil e te dá um spa. Não. Deus, para ele dar um exemplo concreto, né? Uma analogia é Deus permitir que te roubem 10 mil para depois te dar a eternidade. Né? É nesse sentido. Agora, o fato. É porque, no caso, na analogia que o Kauna deu, Deus está na posição de criador. Ele que está colocando as pessoas em certas posições específicas, pelo menos. Ou ele está favorecendo, no caso, a posição, no caso ali, de criar pessoas, né? No caso ali, que iriam pecar posteriormente, iriam herdar uma natureza defeituosa, ele iria permitir essa herdagem dessa natureza defeituosa para depois dar como prêmio justamente a vida eterna, né? Para as pessoas que agissem em conformidade. E no caso para as pessoas que nascessem com esse pecado, mas morressem prematuramente, mas ainda assim passando por certos sofrimentos que elas não precisariam passar, como por exemplo uma criança ou um bebê nascer com doenças congênitas, né, nascer com câncer ou algo assim, sofrer no início da sua vida e morrer, para extrair certas virtudes, né, dos pais ou sei lá, qualquer coisa assim, unificação na família ou qualquer coisa assim, dos quais seriam bens que você poderia obter sem esse mal. Não é necessário, logicamente, que isso aconteça para você obter esses bens. Extrair essas virtudes ou qualquer coisa assim. Vamos supor que o bebê sofra uma semana. Vamos supor, ele sofre uma semana ali antes dele morrer, de forma excruciante. Por que ele não podia sofrer só 3 dias? Por exemplo, antes dele morrer? Por que ele não poderia sofrer só 2 dias? Por que ele não poderia sofrer só 1? Entendeu? Por que teria que ser 7? Por que teria que ser tanto sofrimento? Então é justamente isso, não parece haver nenhum bem maior que justifique essa quantidade horrenda de sofrimento. Então é esse o ponto. Não parece que são logicamente necessários, né, para extrair esses Exatamente. bens. Ou pelo menos outros bens maiores de valor comparável, né? E que não necessitam desses males. O próprio caso do cervo que o Rowell cita. No incêndio florestal, que cai um raio na floresta, causa incêndio, o cervo fica preso, sofre ferimentos muito graves e fica sofrendo por dias antes de morrer. Qual que é o bem maior que se extrai desse tipo de coisa? Então é justamente esse tipo de mal presente no mundo que faz com que a hipótese naturalista do mecanismo indiferente se torne mais provável do que a ateísta, independentemente de você tentar formular qualquer tipo de explicação específica para esse mal. Mesmo assim, o naturalismo ainda vai prever melhor esse dado específico. Opa, o Marcos me convidou para uma live amanhã às 10 horas. É 10 horas o quê? Da manhã ou da noite, né, eu acho. Anúncio de minha obra. Opa, aí sim, velho. Acho que é aquele livro de traduzido, né, do Oded Lipschitz, não é? Que você traduziu? Acho que é isso, não? Ou é outro livro? Acho que é outro livro, né, que você estava lançando. Eu cheguei a ver um post que você me marcou, mas eu não cheguei a prestar atenção, não. Muito bem. Uma obra própria. Uma obra própria. Aí sim. Ele é cristão? Eu acho que eu não... Não, é o Marcos Zeta. Professor Marcos. Canal Zeta. Ele já apareceu aqui com nós. Acho que eu não tá lembrado. Tá. Né? Não, eu acho que eu... Mas eu não lembro o que era, mas eu acho que eu já vi o rosto dele, já. Já participou com a gente aqui. Fato é, esse mal menor que te ocorreu, ele te fortificará, né? Ele te santificará para os justos, né? Então qualquer mal... Mas é logicamente necessário que tenha certos males específicos como esse que eu acabei de mencionar para poder santificar ou edificar a alma das pessoas. Exato, que engrandecimento causa num animal, por exemplo. Que engrandecimento que se causa no animal. Por exemplo, no babiruça, que tem o chifre crescendo contra o próprio crânio e matando ele lentamente. Que bem que se extrai disso. Qual que é o bem lógico que, logicamente, é necessário que haja esse tipo de coisa para que aconteça? Exato. O que acontece na vida de um cristão é para a santificação dele. Então, no fim, Deus tira um bem maior, sim. E ele não dá a cruz maior do que cada um consegue carregar.
E Deus estaria sendo mal se ele apenas impedisse o livre-arbítrio das pessoas, né, de rejeitarem ele. Porque o mal nada mais é do que a rejeição do bem, é a rejeição de Deus. Então Deus... Mas ninguém tá falando de livre-arbítrio. Ninguém tá falando somente de livre-arbítrio, ninguém tá falando de impedir que pessoas deixem de acreditar nele. Não tem nada a ver com o ponto. Além do mais, em casos, por exemplo, podemos citar o livre-arbítrio, em casos de males horrendos morais, onde o livre-arbítrio não parece valer tanto para justificar, como o próprio caso que o Rowell cita do abuso lá, né, de uma criança e morte posterior dela. Não parece que o mundo seria um lugar pior se houvesse um componente na mente dos seres humanos que impedissem eles de fazerem tal ato. Então é justamente esse o ponto. Até mesmo em livre-arbítrio, em casos de males horrendos morais, parece que isso não estaria justificado. O livre-arbítrio não poderia valer tanto. O livre-arbítrio restrito. Totalmente restrito. Mas anulado por impedimento. É isso. Beleza, vamos lá. Agora sim, acho que eu vou fixo no primeiro ano. Deus ele vai fazer o quê? Não, você é obrigado a me aceitar. Sendo que ele ainda pode gerar um bem maior se ele permitir que as pessoas o rejeitem. O maluco com cara de delinquente. Ele tá falando de roubo. Se eu fosse o Guilherme, já ficava de olho na carteira. As ideias Não, é que veja cara, as piores injustiças. cada uma. O que é? Você pega, por exemplo, uma pessoa mata uma criança inocente. Sim. É cada Tipo, o pessoal tava um, chamando de Toguro, velho. De Toguro. Não, pô, é cada um. Tipo, você tá lá expondo um negócio, um argumento. E daí o cara. Tá parecido. Você vai esperar que vai trazer alguma coisa, o cara fala, não, olha o cara de delinquente lá. O Miorim tava me chamando de Camila Vargas, cara. Tava me chamando de Camila Vargas, de Tayane. E o Miorim. É foda. Sim. O sofrimento eterno dessa pessoa que matou a criança e a alegria eterna da criança são incomparáveis. Mas Deus, não, beleza, mas Deus ele colocar na mesma, porque a gente não mas nem Deus conceber... permitir a atitude injustificada, tá justificado mesmo só porque ele vai dar uma recompensa depois, do mesmo caso. Sim, porque ele quer o livre, gente, pelo amor de Deus, Deus ele não, o livre-arbítrio, ele é o que é. Ou seja, a livre vontade de escolher Deus. O livre-arbítrio existe, assim como o triângulo são três lados iguais que somados dão 190 graus. Uma coisa que eu acho engraçado é que esse pessoal foca somente em livre-arbítrio. Quando escuta problema do mal, fica, não, mas o livre-arbítrio não sei o quê. Mas o livre... Só fala em livre-arbítrio, sendo que não tem nada a ver. Sendo que nem Miorim falou a mesma coisa. Ele foi responder o rapaz gordinho falando livre-arbítrio também. Pecado, mano, ele trouxe o bingo do teísta médio. Pecado original, que foi o que o Freire trouxe, livre-arbítrio, que foi Freire também trouxe, e responsabilização, inclusive, de outras pessoas, né, por cuidar da pessoa que tá sofrendo lá, nesse caso aí o bebê com doença congênita e etc, né, sei lá, talvez para fomentar virtudes e coisa e tal. Então, o Miorim trouxe esses três, igual o Guilherme Freire, igual o Thales Muniz. É incrível isso, cara. Daqui a pouco vem teísmo cético também, outra carta final ali, né, a cartada final é teísmo cético, foi algo que o Rômulo meteu agora, né. Parece que vem programado. É o programa cristão, sabe? É programado, é resposta robótica, né? É sempre a mesma coisa. Tanto é que quando você ilustra males, por exemplo, do âmbito animal, por exemplo, eles travam, porque não estão acostumados com esse tipo de coisa, entendeu? Então... Basicamente tentando falar, Deus ele poderia criar um círculo quadrado? Não, ele poderia criar outro objeto, mas que não seria um círculo, nem um quadrado, ou... Note, existe questionamento sobre se o livre-arbítrio libertário, né, ou um livre-arbítrio significativo, ele realmente é tão valioso assim, ao ponto de favorecer a justificabilidade de certos males horrendos. Males horrendos são aqueles males dos quais o aspecto de positividade da vida de alguém é extraído de uma vez só em virtude daquele mal sofrido. Então, um tipo de mal moral, que é tomado como horrendo, é justamente o abuso sexual de pessoas menores de idade, o esquartejamento delas o asfixiamento delas em prol da sua morte, que é o Rowell mesmo cita o caso da Sue, que ela foi abusada sexualmente, né, uma jovem ali que foi abusada sexualmente, e foi asfixiada até a morte, depois de ser abusada. Que tipo de bem maior é extraível a partir disso?
ok? Que tipo de bem maior é extraível a partir disso? Que tipo de valor é esse que Deus dá muito mais ao livre-arbítrio de uma pessoa que faz um mal horrendo desse, que arranca todo o aspecto de positividade da vida de alguém, de uma pessoa, em uma tacada só, ok? Especialmente de crianças, né, se a gente imaginar. E simplesmente ele não faz nada, não impede isso. Ele poderia, no caso, programar, no caso, alguma coisa, né, no cérebro das pessoas, né, que na hora que elas fossem ou incorrer nesse tipo de mal horrendo, moral, né, nesse caso, esse tipo de abuso sexual, simplesmente essa pessoa não conseguisse realizar esse tipo de ato específico. Até porque os mesmos bens que são extraíveis a partir desses tipos de males são extraíveis de modo comparativo através de outros meios que não esse. Por isso que é tomado como mal gratuito esse tipo de mal horrendo moral. Entendeu? Imagina que o mundo fosse da maneira que é, só com esse mecanismo que impeça o ser humano de fazer esse tipo de coisa. O mundo realmente seria um lugar pior? Será que vale tanto assim? Ou o livre-arbítrio ou o livre-arbítrio perderia o valor completo nesse cenário? Tipo, a mesma coisa da questão dos mecanismos predatórios presentes nos animais, por exemplo, onde antes de predar, antes de matar, antes de comer, ali há uma tortura justamente dos outros animais. Então, qual que é o bem maior que se extrai desse tipo de mecanismo específico para Deus permitir que haja esse mecanismo? Será que, por exemplo, no leão, na hora que ele vai matar ali, será que se houvesse um mecanismo na cabeça dele que fizesse com que ele matasse instantaneamente a vítima, realmente seria um mundo pior? Realmente resultaria numa tragédia, numa catástrofe? Ele fazer esse tipo de coisa e tirar essa dose de sofrimento, essa questão do sofrimento do mundo, pelo menos nesse aspecto? Então, não faz muito sentido, entendeu? Então, são vários tipos de males desnecessários presentes no mundo que, num caso cumulativo, corroboram em relação ao naturalismo e ateísmo em detrimento do cristianismo e teísmo. Ou ele pode criar um círculo, um quadrado, né? Não tem como, é o princípio da Deus é o logos, é a lógica, né? Não tem como ele criar coisas contraditórias. Isso não é onipotência. Né? Em momento nenhum eu então, disse Deus... isso. Inclusive, eu ressaltei. Ele evitaria todo o mal quanto ele pudesse evitar. E não que ele poderia fazer algo logicamente contraditório. Então, é isso. Em momento nenhum eu disse isso aí. Note que tem como eu responder tudo isso daí, tá? Tem como, inclusive, ilustrar que o livre-arbítrio ele não tem valor algum. Que é o que o John Schellenberg ele tenta ilustrar no livro dele, The Atheist Free Will Offense. Tem como eu ilustrar, no caso ali, que há um cenário de mundo possível, né? Principalmente se você for um molinista, né? Se você endossar o molinismo, eu consigo demonstrar, no caso ali, que há um cenário de mundo possível, né? No caso ali, onde a tese da santidade transmundana é verdadeira e, portanto, necessariamente, ao menos uma essência pessoal instanciável iria agir, né, em todas as circunstâncias em que ela se encontrasse de modo moralmente correto, né? De modo moralmente correto, né? E que Deus poderia instanciar um mundo com essências transmundanas ali, transmundialmente ou transmundanamente santas, né? E aí eu conseguiria ilustrar também através do argumento de Joshua Rasmussen que, no caso, dado uma quantidade infinita de pessoas possíveis, Deus poderia ter um subconjunto de pessoas possíveis, ou pelo menos uma subclasse de pessoas possíveis, né, que é algo que o Tracanelli ele objetou com relação à adequação do framework formal, mas a gente pode tratar em termos de classe própria e subclasse, né, whatever, o arcabouço formal que você escolha. Haveria, no caso, um subconjunto, uma subclasse de pessoas possíveis que Deus poderia escolher, né, em virtude do seu conhecimento médio. Ele teria o conhecimento de todas essas essências pessoais e os contrafactuais atrelados, e ele conseguiria escolher a mesma quantidade de pessoas, né, e que, se elas instanciassem, né, no nosso mundo, elas conseguiriam executar a mesma quantidade de ações morais que as pessoas executam, ou seja, ações morais significativas, e elas livremente sempre fariam bem, ou seja, um mundo onde as pessoas são dotadas de livre-arbítrio, libertário no sentido relevante, e ainda assim elas sempre fazem aquilo que é bom, né? Então, nesse caso eu consigo demonstrar esse tipo de coisa, né? Poderia trazer o ponto aí em questão, e poderia trazer o ponto também, no caso, contra a noção do pecado original, né? Que é algo que o Freire trouxe, e que o Evan Fales tem um texto específico, que no caso ali, o Cauã, inclusive, ele fez um vídeo de IA muito bom, né? Sumarizando os pontos centrais ali desse artigo, né, do Evan Fales, que eu traduzi, tá no site da Pensar Naturalista, e que ele ilustra 5 critérios ou 5 condições pelas quais a noção de justiça corporativa seria aplicável ali de forma apropriada para um certo grupo ou uma classe, né, uma classe ali, de pessoas, né, e que no caso nenhuma dessas condições minimamente razoáveis é preenchida, né, é preenchida no caso ali. É algo moralmente ridículo, vamos dizer assim. Essa questão de herdar o pecado original. É ridículo, moralmente falando.
Então seria esse o ponto. E o ponto é que você pode fazer essas outras, trazer essas outras nuances e tudo mais, do Fails, por exemplo, tudo mais. Só que o ponto central é que do argumento do Rowell nem é necessário que você faça esse tipo de coisa para ilustrar uma maior probabilidade do naturalismo em relação a esses dados. Basta que apenas você traga esses dados e mostre que não parece haver um bem maior que justifique esses atos. Entendeu? Você apelar para a intuição ali específica das pessoas. Então, é muito relevante, sim, trazer esses pontos, né? Tudo mais do Fails e tudo, mas não que isso seja também tão necessário. Porque é puramente probabilístico em relação a prever dados futuros. Porque a formulação do Rowell, ele tem um passo inferencial indutivo, né? Ou abdutivo, se a gente pode colocar, que é aquela ideia do seguinte, da aparência de gratuidade de certos males, como esses mencionados, né, o mal horrendo de uma criança sendo abusada sexualmente e morta em seguida, seja por esquartejamento, né, como ocorre nos casos da África, seja no caso da Sue, onde ela foi asfixiada até a morte, onde o aspecto de positividade da pessoa é aniquilado em uma tacada só, ok? Seja no caso dos males naturais, né, e principalmente oriundos com sofrimento animal, ou com catástrofes naturais, como de tornados, enfim, de enchentes, de terremotos e coisa e tal, né, que não tem a ver com agentes morais, né, que no caso, pelo fato da gente não conseguir encontrar uma razão moralmente suficiente que justifique Deus a permitir esses tipos de males, isso favorece que a gente tome esses males aparentemente gratuitos como sendo genuinamente gratuitos através de um passo inferencial. Esse passo inferencial dedutivo é o que justifica as premissas do argumento principal do Rowell. E a gente consegue inferir que Deus não existe a partir disso. Ou pelo menos que muito provavelmente não existe esse tipo de Não, Deus. sim, exato, mas essa conclusão ela é probabilística porque tem um passo inferencial que é probabilístico, entendeu? Sim. Ele tá basicamente falando assim, olha, Deus então ele poderia permitir que a pessoa ela tivesse livre-arbítrio e ao mesmo tempo combater o livre-arbítrio, não deixando a pessoa cometer erros. Olha o nível de absurdidade que é falar isso. É contraditório. 180, foi mal. Do espaço. Se você meditar com calma sobre o Bernardo não está aqui, aí preciso ser um autista correções. O que é a temporalidade, a diferença é tão grande. Não, sim, mas você entende que é o ato isolado em si que a gente está falando, não o posterior? Adriano mandou R$10. Valeu, Adriano. Boa noite, Thales e chato. Adriano. Porque eu usei um exemplo prático. A redenção de Deus não é nessa terra. Eu não acho que Deus vai justificar as injustiças nessa terra. Então a ação de Deus estaria justificada de permitir ele vai justificá-las depois da morte. Então eu estaria justificado em te roubar e depois te pagar um espaço do seu dinheiro? Não, o que vai acontecer é que você ser julgado por ter me roubado. Exato, porque a minha atitude não é justificada. E aliás eu tô defendendo justamente que é errado e que você deveria provavelmente ser preso. Aliás, Qual que é a contradição do que o Guilherme Freire tá falando, meu caro? O Brasil não se divide mais. Deus ele está permitindo que isto ocorra, não tirando o livre-arbítrio do ser humano. É só isso. É literalmente só isso. Se Deus ele pegasse e controlasse a pessoa como um robô, não haveria livre-arbítrio. Mas ele quer a livre vontade da pessoa de escolhê-lo. Não, ele nem criava a Terra. Ele já criava a Terra como paraíso, né? E as pessoas adorariam ele como robôs, sem a liberdade de fazer nada. Olha que legal, né? Ué, mas não era esse o projeto? O projeto de Deus não incluía um cenário parecido com esse que ele colocou como não ideal? Ou seja, não seria, não havendo a queda, não seria mais ou menos isso? O homem persistiria com sua liberdade, seu livre-arbítrio, no entanto, não haveria a possibilidade da escolha do erro, do mal, da falha moral? Não era esse o plano? Se era esse o plano do ser humano fora da queda, o ser humano que não entrou no estado errôneo de queda, então é porque esse é o estado ideal. E olha que eu não estou nem indo muito longe, no paraíso, onde você também, presumivelmente, não é um robô chato, sem entediante, mas ao mesmo tempo não tem a possibilidade da falha, erro, dor e sofrimento lá nesse cenário póstumo, né? Esse cenário que será o cenário eterno na visão cristã. Então, o ser humano fora da queda seria o quê? Seria o paraíso do Éden, seria exatamente esse erro? Então, e o meu ponto, explicar para o Thales que o meu ponto não é que há uma contradição
na questão do que o Freire está falando, sim, que ele não entendeu o meu exemplo, e você trazer somente questões de livre-arbítrio, desconsidera todos os pontos aqui que eu estou falando, sobre males naturais, males horrendos até morais mesmo, que o livre-arbítrio não pode justificar, o livre-arbítrio totalmente restrito, e diversas outras questões você desconsidera. Não estou dizendo que há uma contradição, estou dizendo que há um não entendimento do meu ponto. Então é justamente isso que vocês não entenderam, nem você e nem o Freire. Justamente por isso que eu comentei até na sua live que você não entendeu o ponto e você não gostou, mas você realmente não entendeu. Então não tem muito o que fazer. Gostaria de complementar alguma coisa, Ari? Não, eu acho que você complementou, não ouvi exatamente tudo que você mencionou, porque eu estou voltando agora aqui para casa, então eu estou meio que distante, ao mesmo tempo próximo do celular, então eu acho que você meio que complementou meu ponto, né? Ou seja, há sim mundos possíveis idealizáveis, muito bons, aparentemente justos, onde o ser humano não é exatamente um robô e ainda assim não há a opção de escolher o mal moral, ou ainda assim a dor e sofrimento não faz parte desse mundo, né? Por exemplo, há concepções que dialogam com o entendimento de que a dor e sofrimento, inclusive dos animais, sobreviveram após a queda, né? Eu não sei como isso é ilustrado fora de um cenário de Terra jovem, né? Mas, enfim, há essa perspectiva. Então, mesmo a dor e sofrimento, em algumas perspectivas, não existiria se não houvesse a queda. Então, não existiria não apenas o mal moral, como também não existiria o mal ilustrado enquanto dor e sofrimento. Seria um mal mais natural, digamos assim, né? Então, isso seria um cenário ideal, que seria o cenário do paraíso do Éden, ausente da queda do ser humano, ausente da mancha moral, né? Do pecado, no caso, tal. Então, seria um cenário ideal do ponto de vista do cristão, né? Então, eu acho estranho, me parece uma súplica especial, ou me parece um olhar enviesado, que não consegue conceber de maneira um pouco mais neutra as coisas, né? E que muitas vezes essa defesa da existência do mal moral e também da dor e sofrimento aparentemente desnecessário, muitas vezes essa defesa é feita em cima de um discurso assim muito carregado ali de um aparente viés, de não conseguir fazer uma leitura mais fria e neutra da realidade. O que é que nós, por exemplo, naturalistas fazemos? Que é parecido com o que a gente faz na ciência. Já viu que é uma coisa assim de humildade epistêmica, de perguntar se as nossas próprias visões estão certas? Às vezes a gente faz isso, né? Inclusive lá na Reduto Cético, nos lugares onde a gente dialoga, a gente fica querendo ver até onde nossas visões são corretas e tentando pensar nos cenários de mundo que se acoplam às nossas crenças e tudo mais, e o que faz sentido. Mas parece que, para não generalizar, Vamos terminar de reagir o Cauã logo, e aí a gente reage o Ari e a gente finaliza. Eu ia dormir. Atrevido. Segue aí, então. Não é justificável por ele recompensar depois. Não, mas é isso que eu tô te falando. O próprio Deus... Não é que o mal que Deus permite seja justificável. Deus ele não tem que justificar nada. A questão é que Deus, baseado na nossa maldade, tirará um bem maior. É só isso. Qual que é o bem maior, meu amigo? Qual que é o bem maior por trás desse tipo de coisa? E você está desconsiderando novamente os males naturais, os males que não envolvem livre-arbítrio, os males oriundos dos animais. Só para deixar claro. Para Deus ser inteligivelmente visto como bom e como moralmente exemplar, um ser moralmente exemplar, não só bom ontologicamente ou funcionalmente, mas moralmente em termos exemplares, ele tem que ter uma razão moralmente suficiente que o justifique a permitir certos males ali. Exatamente, porque ele tem que agir condizente com a sua natureza específica. Entendeu? Então não é que ele precisa justificar algo, ele precisa estar justificado.
entendeu? Não é que ele precisa justificar, ele precisa estar justificado em fazer certas coisas ao invés de outras. E justamente por causa dessa característica de onibenevolência, ele tem que agir de acordo com isso. Então, até nós que não somos o sumo bem, não somos o próprio bem, nos engajamos em evitar certos males ali que enxergamos como desnecessários, por que que Deus, que seria o sumo bem, também não tentaria evitar esse tipo de males? Então, por que que ele não seria condizente com a sua natureza? Se ele não condiz com a sua natureza, então fica totalmente inteligível a própria natureza divina e a própria noção do... Oi? Isso, ininteligível. A própria natureza divina e o que você pode pressupor que ele faria. Porque ele não condiz com a sua natureza, as ações dele. Então, ele, justamente por isso, ele teria que agir baseado em razões que justificassem ele em permitir aquele tipo de coisa específica. E fica destituído de inteligibilidade, esse bem atrelado a Deus também, porque quando para você conceber e percepcionar o bem atrelado a alguma coisa, é porque você é capaz de abstrair como seria essa coisa sem um bem específico, sem uma beleza, sem um bem ético, etc. Só que parece que não importa qual seja a situação, não importa o que Deus faça ou deixasse de fazer, o comando divino dele nas escrituras, ou qualquer cenário do mundo que ele cria, um universo onde haja muita dor e sofrimento, não importa o que ele escolher fazer, inclusive a da nação eterna, ele vai estar sempre sendo visto de maneira axiologicamente benévola, boa. Então fica arbitrário, absolutamente arbitrário, sem critério, você dizer que ele é bom. Então fica destituído de qualquer inteligibilidade a proposição Deus é bom, porque ele não poderia ser abstraído como algo diferente daquilo. Então fica absolutamente arbitrário. É justamente por isso que tem que haver um componente inteligível que torne análogo, pelo menos, a bondade de Deus com a nossa noção de bondade, para fazer qualquer sentido a gente falar que Deus é bom. Então é justamente isso. Sim, você trivializa o conceito de bom nesse sentido, porque, pelo menos, atrelado a Deus, o bom vai ser sempre qualquer coisa. Independente do que é a vontade divina, seu comando e tudo mais, independente de como a realidade se estrutura, ele vai sempre estar bom. Então você trivializa, você meio que explode o sistema aí, mas segue aí. Bora. Que falou, primeiro... É aquela coisa, né? Se tudo é bom moralmente, então nada é bom moralmente, né? Isso, Deus trivializa total. O filho saiu da UTI, foi transferido hoje para uma ala de médio risco. E a mãe dele conseguiu passar um tempo com ele, e no colo também. Maravilha, hein, Adriano? Maravilha. Frase, aliás, e ele falou para prender o infeliz que faz isso. Segunda coisa, e tem que fazer. E eu acho que tem que ter lei e ordem mesmo. Eu acho que os homens fazem o mal, é isso mesmo. E se depois o ladrão fizer um benefício para aquele robô? Mas Deus vai ser mais justo do que a capacidade dos homens de... Você está identificando uma injustiça. Imagina Deus. Então, mas por quê? O ponto é que o naturalismo se você consegue ver a perdição da pessoa e você consegue identificar a hipocrisia e a injustiça, imagina o próprio Deus. Veja que mas esse não foi o ponto do Cauã, não tem redenção para criança. Não, ele fugiu. Ele ficou fugindo o tempo inteiro. Ele fugiu, não respondeu nada, entendeu? Ele fugiu os 15 minutos ali, ele ficou fugindo. Sofrer inocente. Por isso que não tem redenção, entendam. No materialismo, todas as enchentes, todos os mortos, todas as crianças, todas as almas, todas as vidas, não tem recompensa, não tem redenção, não tem esperança, não tem nada no final do túnel. Não há nenhuma justiça será feita para aquelas pessoas, isso é a visão ateia, não é a visão cristã. Não, okay. Nenhuma justiça será feita para as pessoas que praticaram mal. Mas pior ainda é a visão cristã, onde uma pessoa boa irá passar eternamente a vivência na danação eterna, porque o critério de bom é unicamente a fé, só que a gente sabe que a fé, a gente não controla aquilo que a gente crê, efetivamente, né? Tem a ver com involuntarianismo doxástico. Tem a ver com involuntarianismo doxástico. Então, a gente vai acabar sendo punido por uma coisa que a gente não controla. E não vai ser justificado por uma coisa que a gente controla, que se controla, entre aspas, né, que seriam as nossas boas ações. Ou seja, aquilo que a gente controla, que são as boas ações, não é aquilo que efetivamente nos julga, pelo menos para alguns países. Mas aquilo que a gente não controla, que é involuntário, que é a fé, é o que vai julgar a gente para uma perdição eterna, que para muitos é um local não só de afastamento de Deus, mas também de muita dor e sofrimento. Então, não dá para comparar, Guilherme Freire, o nosso cenário de mundo, onde tudo acaba
quem fez o mal e quem fez o bem vai para o mesmo lugar, bacana, mas pelo menos não houve uma diligência por trás criando essas coisas. Foi tudo processo de uma evolução, entre aspas, cega, sem uma finalidade do ponto de vista maior. Então, é um cenário coerente com o naturalismo. Agora, de um cenário divino você ter a perdição eterna, ainda que fosse para uma única alma, já seria o pior mundo possível, mas segue aí. Inclusive, eu poderia ter trazido pontos que eu trouxe no Humanista ontem, como a paralisia moral e tudo mais, caso eu tivesse tempo, né? Mas aí eu dou uma reinterpretação para essa questão, para o Freire. Inclusive, é algo que está tendo bastante visualização no TikTok, essa parte que eu cortei aí da minha resposta. Aí o David some, aí a gente tem que falar para a live não ficar ociosa. Vão sair em aí o David volta. Vão tripudiar em cima das pessoas. E esse mundo, ele é muito menos provido de sentido que o mundo no qual Deus vai olhar o coração de cada um e ele vai contar os fios de cabelo e vai justificar todas as coisas. Beleza, mas aí você tá olhando no pior sentido da coisa. Porque o ateu, ele pode enxergar isso, o fato de não haver alguém justificando algo, causando a justiça plena, como algo que motive ele a fazer do mundo um lugar melhor. Você tá enxergando da pior maneira que você pode enxergar. Quando o ateu fala de fazer o lugar melhor, tu já tá usando o paradigma do bem. E curiosamente, quando ele tá se aproximando ao paradigma do bem, ele tá se aproximando do paradigma da ordem e do paradigma da moral. E ele tá voltando para uma tradição que vai levar ele para a objetividade e vai levar ele próximo de Deus. O intuicionismo metaético. Aí ele tá repetindo tudo que eu rebati, né? Hume, exatamente. Isso o intuicionismo metaético mandou um abraço. David Hume, não. David Hume, não. Michael Hilmer. Desculpa, Michael Hilmer, David Ribeiro e Michael Hilmer. O intuicionismo metaético atrelado ao naturalismo do David Ribeiro e mais ou menos do Michael Hilmer mandou um abraço para o Guilherme Freire. Mas segue. Então, percebi, eu falei, mas tudo que o David já falou, caramba, ele tá repetindo, é complicado. Do que eu já rebati, né? Na minha participação. Mas... Afastar ele do hedonismo. Você, advogado. Vai afastar ele do materialismo. Vai afastar ele do secularismo. Deus do céu, o ateu de direita, ou o ateu reaça, o ateu tradicionalista, o ateu realista, ele já está virando cristão sem perceber. E o que eu quero dizer com isso? Ele tem uma cosmovisão, é igual quando eu falo dos protestantes. O protestante muito tradicional, ele começa a falar coisas que são muito parecidas com o catolicismo. Sim. O ateu que é muito tradicionalista, ele vai ter uma visão de mundo que vai cada vez mais se assemelhando à lei natural, e, portanto, a ordem daquilo que o cristianismo ensina. Só que o ponto que eu estou trazendo aqui é probabilístico, porque você está explicando baseado na sua cosmovisão de mundo de fundo, que é teísta, cristã, católica, certo? Mas na hora da gente analisar os dados que temos no nosso mundo, ver qual que explica melhor aquele dado específico, é esse o argumento. E mais ainda, eu diria, e até conversando com vocês, eu vejo que quanto mais sensata é a pessoa que é ateu, agnóstico, mais parecida a visão dele de mundo com o cristianismo. Uma série de coisas são parecidas. Por que eu percebo isso em todas as pessoas que estão aqui presentes? Quando você conversa com uma pessoa que é secular, materialista, ateia ou agnóstica, e ela tem uma visão de mundo, ela começa a falar coisas sensatas. É visível isso. A pessoa que é sensata começa a falar coisas sensatas. E ela começa a falar a importância da família, e a importância de certos valores, e a importância da inquirição racional. Contraste isso com os valores... Você tem que primeiro mostrar a importância. Olha, e olha como ele foge descaradamente. Olha como ele foge. Eu falo uma coisa, ele fala um negócio totalmente outro do tema, do ponto ali. Mas fala aí, Ari. Não, pode seguir aí. Você ia falar alguma coisa, cara. Fale aí o que você ia falar. Não, é porque realmente ia ser bobeira. Então o meu tempo foi empregado melhor pelo Cauã, que ele tá respondendo aqui mesmo. Pode seguir aí. Tá bom, então. O que você ia comentar, eu acho, e é pertinente, é que no caso isso tudo aí, ele já tá presumindo que um progressista, um secularista não pode ter uma visão realista, seja um realista acerca do âmbito ali das coisas naturadas, né, como numa visão neo-aristotélica, ou seja no realismo moral, né, como propriedades morais ou fatos morais, né, então ele já tá pressupondo que é tudo isso, ele tá pressupondo que os fatos morais estão necessariamente alinhados com a cosmovisão racionária dele, né. Tradicionalista. Exatamente. Historicamente, o ateísmo nasce no seio de pessoas que são, certo modo, aquilo que a gente chamaria de conservador hoje em dia, embora não fossem pensados como conservadores, estrito senso, né?
pessoas que filiadas a visões de mundo liberal, ali, de uma ética consequencialista de filiação utilitarista e tudo mais, ali surge boa parte das discussões atreladas ao ateísmo. E depois, paralelamente, com o marxismo, com as visões que buscam, né, a superação daquilo que a gente chama de capitalismo e tudo mais. Mas, ou seja, o ateísmo sempre andou de mãos dadas com pressupostos tanto de um lado quanto do outro da ideologia de discussões ideológicas políticas, né? Não há é porque hoje, de fato, está mais... Tem um plano de fundo moral implícito nisso tudo. E uma noção de progresso moral envolvida nessas visões, principalmente na visão liberal, né? Sim, e até a moral, alguém pode falar, e você acabou de admitir que os ateus eram atrelados mesmo no passado a uma moral consequencialista. O Guilherme Pereira, ele está na outra página, ele está falando de uma moral fixa, absoluta, reacionária, como ele usou esse termo, né? Eu não gosto esse pessoal usa esses termos assim. Mas, assim, tudo bem, cara, mas o que eu quis dizer é que existem essas formas de ateus vinculadas a liberais. Mas não são liberais vinculados a verdades absolutas, a uma moral vinculada a um regime mais absolutista de moral, que pensa que há uma, como é que se fala, um justnaturalismo que explica, né, a natureza última e natural ali de alguns fatos legais e morais e tudo mais. Mas existem também, porque eu fui mais para o campo econômico, né, atrelando ateu a visões tanto progressistas quanto, progressistas não, que o progressismo tem a ver com comportamento, principalmente, tanto a visões economicamente mais marxistas, né, quanto a visões de liberalismo. Eu fui por esse caminho, mas eu posso ir por caminhos também vinculados a questões de moral, comportamento, moral. O David adota uma moral, certo modo, vinculada a uma noção mais ou menos de moral absoluta, embora o termo não seja esse, né, o David advoga por uma moral objetiva. Moral objetiva, ontologicamente. Com vinculado ali a que a gente vai tomando conhecimento ali ao longo do tempo, né, houve no caso, um certo progresso moral vai se dando, e no caso nós vamos aprimorando nossas crenças morais, né? Vamos aumentando o número de crenças morais corretas e diminuindo o número de crenças morais falsas. E esse lance atrelado é o natural, né? Pelo menos é um curso que usualmente nós estamos indo, né? Pode ser que em certas regiões ocorra regressos morais, mas geralmente vai ser contextuais, né? Que ocorra uma catástrofe muito grande e que favoreça com que a gente, enfim, dentro das condições, a gente se torne mais animalesco. E atrelar o ateísmo a relativismo metaético, essas coisas, também é um outro preconceito bobo, porque boa parte, hoje em dia, dos ateus que discutem de maneira mais engajada a metaética, eles são, de alguma maneira, realistas metaéticos. Eles são cognitivistas, eles são como David, né? Alguma forma de cognitivismo metaético, alguma forma atrelada que pode ser a moral objetiva e tudo mais. E eu estou falando de filósofos naturalistas mesmo. Então, embora no campo da neurologia, talvez seja mais predominante naturalistas que negam, de alguma maneira, aspectos morais mais fixos, né, uma base mais fixa para moralidade, visões que se coadunam mais ali com uma percepção de ausência de livre-arbítrio, que tem a ver com esse assunto também, diretamente, e da presença de um forte, talvez, niilismo metaético, sim, mas isso no campo do pessoal que estuda, talvez, por um viés mais neurológico, neurologistas, mas quem se ocupa mesmo da metaética, e que vai, de fato, se especializar nessas discussões metaéticas, mesmo enquanto naturalista, predomina visões como a do David. Não é a minha, mas a do David predomina, inclusive, que é uma visão realista moral. Sim, e os realistas morais levam em conta esses aspectos da neurologia, do âmbito da filosofia da linguagem, principalmente da linguagem, elementos linguísticos, e também de psicologia moral para poder articular a visão realista moral deles. E no site também fazendo filosofia de poltrona, né, que o pessoal acha. Mas é isso. Pessoas defendem relativismo, materialismo, uma loucura
total, todo tipo de delírio, todo tipo de falta de coerência lógica. Eu claramente consigo ver, e eu não tomo como iguais as duas pessoas, que quanto mais a pessoa que é ateia se aproxima da lei natural, mais próxima ela está da visão de mundo cristã. E quanto mais distante ela está da lei natural, mais distante ela está de tudo que é sensato. Mas no caso, eu acredito que você... Eu não sei se você tem familiaridade com a filosofia moral de uma perspectiva ateísta, mas você traz como se a única forma de fundamentar a moralidade objetiva fosse teísta, sendo que não. Há diversas outras formas, há diversos outros meios de você... Cita uma aí, duvido. Lei natural, justamente... Platonismo moral, naturalismo ético... Se você quiser, meu amigo, vou fazer o seguinte pra você, tá? Tem um capítulo do James Fodor, no livro que ele responde o argumento... Não, melhor. Vou fazer o seguinte, cara, Caro Thales, tem um vídeo no meu canal, tá legendado, que é do Jeffrey D. Lauder respondendo o argumento metaético moral do Craig. Opa, parece que tem outro react aqui, hein? Váquila S. Bezerra. Opa, vou ver depois, vou até salvar aqui. Quero ver o que esse cara falou depois. Compartilha lá no grupo depois também, pra gente ver. Tem muita coisa pra gente assistir. Não sei se o Mesa fez o react hoje, tem o do Rômulo, conforme você mencionou, né? Tem esse, provavelmente tem algum outro aí. Amanhã vocês estão livres de tarde? Vocês estão, né? Acho que o Cauã tá, eu acho. Sim. Eu tô. Pera aí que tá carregando meu zap, vou mandar no grupo lá. Certo, e mete brasa aí, cara. Vou meter brasa, mas eu vou colocar primeiro, vou indicar pro Thales um videozinho bom pra ele, tá? Eu não vou nem colocar coisa, não. Mas enfim, vamos lá. Não, acho que não tem mel, não tem isso, não. Deixa eu colocar aqui. Tem Adão pra aumentar. Tem Adão pra... Eu sei que tem Adão pra aumentar o trilho, quando ele faz a marca. Tem esse só. Só. Vamos lá. Calma aí, deixa eu carregar meu zap de novo. Eu tô mandando pra vocês. Mandando pra vocês lá. Beleza, mandei o... Mais um pra gente ver. Tá. Deixa eu colocar agora o vídeo. Ô, Thales, você vem aqui, ó, Thales. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu só tirar aqui rapidão. Remover. Parar de compartilhar a tela. Vou compartilhar aqui. Você vem aqui no meu canal, Thales. E aí você vem aqui. Aí você coloca... naturalismo, ontologia moral. Acho que é assim. Teísmo, naturalismo, ontologia moral. Aqui, ó. Uma resposta a William Lane Craig. Ó, naturalismo, teísmo e ontologia moral. Aí tá a foto do William Lane Craig, ó, do Robert Adams, do William Lane Craig e do C.S. Lewis. Aqui o Jeffrey D. Lauder ilustra várias visões de ética alternativas que um naturalista e ateu pode endossar. Inclusive o não naturalismo metaético que eu expus. Ok? E aqui ele rebate completamente o argumento moral do Craig. Ok? Se você não tiver interesse, aí aqui, ó. E aqui no comentário fixado tem mais textos que a gente traduziu na pesquisa naturalista referente ao assunto. Ok? Só isso. E pra quem é mais simples? Não existe. Não existe. Acho que é melhor isso do que eu indicar o livro do Fodor e os outros livros que eu coloquei na tela, né? Quando eu fiz o corte e coloquei no TikTok. O corte deu trucidando lá o Freire no... Bacana, segue aí. O que eu estou argumentando é que a lei natural, quanto mais você seguir a lei natural, mais próximo você vai estar daquilo que é a moral cristã. E que pessoas que seguem a lei natural, não estou falando que a lei natural é derivada da moral cristã, não é esse o meu argumento. O meu argumento é outro. O meu argumento é pessoas, de novo o argumento do samurai e do templário. O samurai não cristão, a visão de mundo dele é muito mais propensa a entender o cristianismo do que o ativista woke. Ele está muito mais próximo do sensato e do verdadeiro. Então, no caso do spa, eu não estaria justificado, né? No caso do quê? Desculpa. Se eu te roubar e te levar pro spa depois com seu dinheiro. Não, claro que não. Então, claro Deus que não. também não estaria justificado em permitir o modo necessário.